Estamos iniciando aí mais uma live nossa para fazer a nossa contribuição ao público para informações com relação aos seus dados, para proteger seus dados, para poder a gente estar aí sempre de acordo com a LGPD e mais para dar segurança para nós, né? Com relação a esses dados. Não sei se, para quem não me conhece, sou Alan, sou advogado, já tem há mais de 20 anos que eu estou atuando na área, e agora sou consultor especializado em proteção de dados. Tenho pós-graduação, tá? E sou membro da ANPPD. E comigo hoje, mais um colega que também é membro da ANPPD, tá? Gustavo Saez. Vou passar a palavra para ele se apresentar aqui para o público. Gustavo, é com você agora, meu querido. Valeu, Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo. Estava conversando com uma outra colega também, membro lá da NPPD. Ela falou, como você gostaria de ser apresentado? Eu falei, especialista em engenharia social. Quero um dia ser o Kevin Mitnick brasileiro. Aí ela falou assim, vai ser melhor, porque é brasileiro. Eu falei assim, realmente, porque o que tem de golpe aqui, nem o Kevin Mitnick imaginaria. Eu falei, não, tomara. Então, boa noite a todos. De novo, né? Meu nome é Gustavo. Sou especialista em engenharia social. Trabalho aí na área de tecnologia. Mais ou menos uns 12, 13 anos. Já venho me especializando em privacidade e proteção de dados há mais ou menos uns 5, 6 anos. E sou membro do Comitê de Segurança da ANPPD, junto com o Alan. Legal, Gustavo. A gente vai começar agora, porque assim, a nossa live é sobre os golpes digitais e como ele pode afetar o emprego da pessoa, né? Que é a engenharia social. Então, para começar, a pessoa tem que entender quais as técnicas que esse pessoal usa para poder pegar os nossos dados e aplicar golpes na gente. Então, fala aí, Gustavo, você que é o especialista em engenharia social, né? Que é exatamente essa é a técnica, digamos assim, que eles usam. Explica para o pessoal como isso funciona. Então, o nome, né, engenharia social, ele ficou muito popular com o Kevin Mitnick, né, que eu mencionei há pouco. E, embora ele seja popular de agora, a prática da engenharia social, ela é muito mais antiga do que isso. Na minha palestra sobre engenharia social, eu comento que veio lá, a primeira que a gente pode considerar foi de Adão e Eva, em que o diabo disfarçado, né, de serpente se aproveitou de uma vulnerabilidade emocional da Eva para poder corromper o que era proposto, enfim, enganar ela para conseguir obter o que era proposto, né, para Eva ser corrompida. Depois a gente tem o cavalo de Troia, que também tem o vírus, que é muito mais famoso vírus chamado cavalo de Troia, que consiste em amigavelmente entrar, né, a história do cavalo de Troia. Tinha um cavalo de madeira na porta de Troia, abriram os portões, o cavalo entrou, quando chegou a noite, os soldados se espalharam e acabaram com os gregos. Desculpa, os soldados gregos acabaram com os troianos. E aí, o vírus de computador é exatamente a mesma coisa. Então, você vai baixar alguma coisa, exige a sua ação amigável de você ir lá baixar um crack de um software que é pago e aí você está usando ele gratuito, ou um software malicioso, ou quando a gente traz para um âmbito de empresa, que é muito mais comum, o phishing, que é aquele e-mail que você clica sem... justamente explorando a vulnerabilidade emocional, ele te traz aquela preocupação, aquela curiosidade, aquela ansiedade, fala, pô, minha conta foi bloqueada, ou então a conta do banco, né, foi bloqueada, ou então o e-mail do suposto chefe ou diretor da empresa mandando um arquivo para o seu e-mail, ou um link para você clicar, e aí é um link malicioso e tal. Então, são riscos que a gente
precisa aprender a como mitigar, né, que é como reduzir, como minimizar esses riscos, para que a gente possa proteger não só os nossos dados pessoais, como os dados da empresa, nesse caso. E aí, o que eu falo na minha palestra é que quando a gente protege os nossos dados, a gente não protege só os nossos dados, a gente protege os dados de todos os nossos próximos. E aí eu dou um exemplo muito básico. Muito provavelmente você que está assistindo tem o WhatsApp, e quando você instala o WhatsApp, ele pede acesso aos seus contatos. Você não seleciona qual contato vai ter o acesso. Você permite o WhatsApp a ter acesso à sua agenda inteira. Então, se porventura você não cuida dos seus dados, e vamos supor que você tem um furto do seu aparelho ou um roubo, e aí o criminoso tem acesso porque você não cuidou dos seus dados, não teve uma senha segura, não bloqueou direito o aparelho, ele tem acesso ao seu WhatsApp, que tem acesso a toda a agenda de contatos, dos seus contatos, e a agenda também de outra pessoa. Então, assim, é uma reação em cadeia que, quando você não cuida dos seus dados, você coloca em risco parentes, amigos, colegas de trabalho e muitas vezes até dados de empresa. Então, assim, o que você está falando, primeiramente, foi bacana isso que você falou. Os golpistas, né, quem inventa esses vírus, eles homenagearam a técnica de Troia e fizeram algo parecido no âmbito digital, né, para você ver como... E funciona da mesma forma, né, do jeito que funcionou fisicamente, hoje funciona o vírus para entrar nos nossos computadores, né? E o que você falou é importante, porque, por exemplo, às vezes igual eu aqui, tenho dupla autenticação, um monte de coisa, requisitos de segurança para não expor meus dados. Mas, por exemplo, se uma pessoa que é do meu contato pessoal expõe os dados dele, não adianta nada o meu cuidado, porque outras pessoas podem ter acesso aos meus dados, número de telefone, e também aos contatos, por exemplo, com grupos, né? Uma pessoa que às vezes foi, né? Eu tenho aqui meu doutor, eu estou te falando isso porque essa semana apareceu uma pessoa tentando contato com algumas pessoas do meu contato, inclusive com a foto que eu uso do WhatsApp, né? Tentando, mas o que acontece? Ele não teve acesso ao meu número de celular. Então, assim, ele não teve acesso ao meu contato. Ele estava com outro número tentando alguns contatos que eu tenho, eu acho que mais frequentes, no mínimo de alguém, que ele conseguiu, sabendo que eu tinha o contato. Mas assim, ó, fulano, tinha o meu nome. Ó, fulano, eu mudei de número, caiu na água o meu celular. Cadastra esse meu novo número e apaga o que você tem aí. Porém, como a gente tem, né, a gente é especialista, a gente tem protocolo de segurança, inclusive na família. O que eu tenho na família? Qualquer informação que chegue por mensagem, você confirme pessoalmente. E aí vieram me confirmar pessoalmente, mediante vídeo, outros sistemas. Eu falei, não mudei o número. Já fiz informei o suporte do WhatsApp, denunciei o número, eu fiz um monte de coisa. Então, isso tudo são procedimentos de segurança, tá? Que a gente tem que ter. Então, sim, isso que você está falando é verdade, porque, por exemplo, eu tenho todo o procedimento de segurança, só que se outras pessoas não têm, expõe meus dados. Mesmo eu, com todo o cuidado que eu tenha, exponho meus dados. Tá? E sim, quem nunca já recebeu esse tipo de mensagem com foto de outro parente, falando que é sim, ele... Aí eles mandam, primeira coisa, eles mandam cadastrar. Depois de um tempo, eles vêm pedir dinheiro. Então, nesse caso, como eu tenho esse protocolo de segurança, ele não conseguiu ter êxito no golpe. Né? E... Pode falar. Na segurança da informação, nós temos a máxima de que o elo mais fraco da segurança é o usuário, é a pessoa. E aí, pensando nisso, e aí trazendo para o nosso dia a dia, eu, pessoa física, Alan, pessoa física, não adianta nada eu me preocupar em segurança, e aí eu vou investir numa VPN para eu me comunicar com as pessoas, eu vou pagar um serviço de e-mail que criptografa as mensagens com PGP,
eu vou usar um e-mail dedicado, eu vou fazer isso, eu vou colocar DNS no meu roteador, eu vou mudar tudo, e aí eu fico naquela bolha enclausurado tô ali, ninguém vai conseguir invadir aqui. Para conseguir invadir aqui, vai precisar de muito esforço e muito conhecimento. Beleza. Aí eu vou e mando uma mensagem, um arquivo, um documento com dados pessoais para o @gmail do Alan, que ele não usa nada disso, e o Gmail já varre tudo o que acontece nos e-mails. E às vezes você tem uma senha fraca, que alguém também pode acessar o seu Gmail. Eu falei, e aí? Todo o meu investimento, custo, gasto e tal, vai tudo por água abaixo. E na empresa a mesma coisa. A empresa vai lá e paga firewall, paga equipe de segurança, paga teste chama Red Team e Blue Team, que é o time que ataca a própria, é contratado pela empresa para atacar a própria empresa, para identificar as falhas de segurança, para que o Blue Team, que está dentro da empresa, corrija os erros. Então, contrata, paga equipe, paga tudo, os melhores profissionais de segurança, os melhores equipamentos, para um e-mailzinho chegar lá na caixa de entrada do pessoal da RH, ele clica e aí o cara tem acesso ao computador, acesso à folha de pagamento, dados pessoais de funcionários, às vezes dados pessoais de clientes e por aí vai. Então, realmente, quando a gente pensa em segurança, não é só a gente pensar, vou segurança para minha empresa. Não. Se a gente se colocar no lugar de garantir os nossos dados e pensar em exigir um nível de segurança com as comunicações que você vai ter ao longo da vida com as pessoas e tudo mais, a gente começa a moldar a cultura, e é o que eu bato muito na tecla. Mudança de cultura com privacidade e proteção de dados. Você falou uma coisa muito interessante, que é uma cultura, porque todos têm que cuidar. Pessoas e empresas têm que cuidar, porque você vê que o Ministério, né, TRE, outros órgãos públicos tiveram dados vazados. Dados até de pessoas mortas foram vazados, né? Então, todos nós, se você for ver, temos nossos dados vazados, porque um órgão público vazou toda a sua cartela da população brasileira. Então, esses golpistas, de uma certa forma ou de outra, têm nossos dados, né? Então, a gente tem que ter procedimento de segurança exatamente para evitar, porque uma hora eles chegam. Quem nunca já recebeu um spam no celular ou no computador, né? Muitas vezes que vem até com o seu nome, né? Como falou, né? Sua foto e tal. Eles não tiveram acesso porque se tivesse acesso à minha agenda, aos meus contatos mesmo, talvez eles teriam clonado meu aparelho para poder ter mais credibilidade na hora de aplicar o golpe. Eles não conseguiram isso. Então, eles tentaram uma outra forma de engenharia, outras técnicas. O Gustavo, fala para a gente quais são as técnicas que são mais usadas nesse. Você já falou todas ou tem mais alguma que você queira esclarecer, dar um toque no então, pessoal? a mais usada, que é mais. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva, foi o que aconteceu com Troia. A mais usada é o phishing, que Tá. é pescar. Você joga um verde e a pessoa colhe o maduro. O phishing, ele tem as variações deles, que aí tem um nome próprio, mas não deixa de ser phishing, que é o smishing, que vem por Tá. SMS, por isso que é smishing. O que eu chamo de WhatsMishing, que é o mesmo do SMS, só que pelo WhatsApp. Temos também o Vishing, que é o que vem por voz. Então, se você colocar no YouTube lá, golpe do falso sequestro, esse aí é um exemplo de phishing por voz. E aí tem o que eu posso pensar em risco, né, dos principais para as empresas. Se você não tiver um bom controle de validação de funcionários, de colaborador, nós temos um que é chamado de pré-texting, que é quando uma pessoa tenta se passar por outra. Então, imagina que eu entro na Terra, não sou funcionário, não sou colaborador nem nada, mas eu cheguei lá na portaria e eu chego na portaria falando, sei lá, o senhor João é o porteiro da Terra, e eu chego falando assim, desculpa, mas
essa impressora aí já foi carregada, todos os papéis tem que carregar todo dia? O senhor João já vai. Opa, já, não foi. Mas e aí tem embaixo, tem mais papel? Porque se acabar, tem que falar com o Alan lá, do RH, que ele tem que trazer mais papel. Ah, não, vou falar. Então, libera a entrada aqui para mim que eu vou lá falar com o Alan. E aí eu entro na Terra facilmente, porque eu não precisei me identificar, eu não precisei fingir quem eu sou. Se a portaria não tiver um treinamento e não validar a minha identificação, eu posso entrar fingindo que eu sou uma autoridade dentro da empresa, fingindo que eu sou uma autoridade em cima daquela pessoa. E aí, às vezes, por ficar acuado, as pessoas têm medo de perder o emprego, ela vai, não, deixa entrar, vai, é chefe, ó, do jeito que ele falou, é chefe, vai que posso me complicar, né? Legal. Um outro que eu penso aqui, eu vou falar mais dois que eu acho que eu julgo de suma importância para as empresas. Um que é chamado de tailgating, que é pegar pegar a rabeira, assim, pegar o vácuo da pessoa, né? A pessoa, imagina que esse eu gosto de usar um exemplo de condomínio que é melhor, mas se aplica também para empresas. Mas imagina aquela clausura do condomínio em que você está vindo da rua, você valida, né? Põe lá sua biometria, sua senha, sua tag, abre o primeiro portão, você entra e aí tá vindo uma outra pessoa que já vem pondo a mão assim, né, para segurar o portão. E você gentilmente, para não fechar o portão na cara daquela pessoa, você segura o portão para ela entrar. E aí você fecha o portão depois que ela entra e você abre o outro e os dois entram. Você conhece aquela pessoa? Se aquela pessoa agiu de uma forma que é o chamado de tailgating, ela aproveitou o vácuo ali, entrou, e aí você, por uma gentileza sua, colocou em risco todo um condomínio. E mais um que eu acho que é um dos mais importantes, talvez, pensando em empresa, e eu digo mais importante porque é o mais comum de acontecer, além do phishing, né? O segundo mais comum é um chamado de dumpster diving, que é quando você pega seus dados, né, suas informações e não destrói a informação de forma irrecuperável. Então, pensa um RH que cometeu o erro, porque eu acho que é um erro, imprimiu uma folha de pagamento. E aí ele pega a folha, o papel lá, ele usa e, tá, beleza, já vi o que eu queria, amassa e joga no lixo. Não triturou, nada. E aí aquele papel pode ir para o lixo. E se a sua empresa for uma empresa um target, um alvo, né, de um criminoso, com certeza ela vai trazer criminosos para o seu lixo para tentar coletar informações que sejam importantes, confidenciais, sigilosas ou algo do tipo. Então, eu acho que essas três, né, que é cuidar do lixo, então destruir mesmo, se tiver, lógico, a gente tem vários níveis, né, são 4 níveis de exclusão de dado, de deleção ou destruição de dado, que aí, se você quiser, eu posso exemplificar quais são os 4 níveis, mas são 4 níveis para excluir informações. O phishing, que é um dos mais importantes, que é, digamos, um ataque por e-mail, que é onde o pessoal mais cai. E a entrada ali no vácuo, sempre prestar atenção, ver se não está vindo alguém atrás e às vezes... Vou até dar uma dica do que eu faço, né? No condomínio onde eu moro. Eu tenho meio que essa paranoia de proteção de dados, privacidade, segurança. Tô sempre andando assim na rua, tô olhando, ver se tem alguém muito perto e tal. E quando eu vou entrar no meu condomínio, eu sempre olho para ver se não tem alguém vindo. E aí, se tem alguém vindo, eu reduzo o passo e deixo essa pessoa chegar no portão primeiro. Então, se a pessoa chega no portão e valida lá com a biometria, com a tag ou com a senha, e ela entra, beleza, eu sei que ela é moradora porque validou. Se ela não é moradora, ela vai, de cara que ela vai ver o portão fechado, ela vai falar com a portaria através do interfone. E aí eu chego e entro pela moradores. Isso, para mim, eu reduzo o risco da pessoa entrar no meu vácuo. Então, mas assim, é mais uma prática minha de ficar sempre ligado, olhando e tal. Entendi.
Foi bom você chegar nessa parte da empresa, porque o que a gente vê muito, muito importante é o seguinte, que do mesmo jeito, mesma técnica que esses criminosos usam para afetar a gente pessoalmente, eles usam para afetar empresas, tá? Aí o pessoal me pergunta, mas como, Alan, que ele vai saber, né? Por exemplo, que fui eu que causei esse dano para a empresa. Como isso pode afetar uma empresa? Ele tem como descobrir? Gente, tem como descobrir. Porque tudo que é, principalmente quando vem por e-mail, pelo sistema da empresa, ele deixa um rastro. E quando o Gustavo está aqui, pode comentar melhor sobre isso, porque ele participa muito desse tipo de. Que ele é da tecnologia tal, a gente é da área. A consultoria, ele é da área da tecnologia. Tá? Isso deixa um rastro e eles, toda vez que há um vazamento sério que afeta, por exemplo, quando foi a Renner, parou o sistema dos caras. Parou o sistema dos caras. Eles vão fazer uma auditoria. Qual foi o problema? Eles têm que saber para poder estancar aquele problema, para aquilo não acontecer de novo. Aquilo deu um puta de um prejuízo. E aí eles fez aquela auditoria, inclusive no caso da Renner, descobriram que foi uma falha humana que acarretou todo aquele prejuízo. Não se sabe quem, mas se sabe que foi uma falha humana. E aí, gente, quando chega naquela pessoa, o que acontece? Você fica queimado. Dependendo da situação, se for uma coisa que é corriqueira, por mais que a empresa não tenha uma política de segurança, se você causou um prejuízo para a empresa, aquilo te prejudica. Fala um pouquinho sobre isso, esse sistema, Gustavo, como o pessoal chega na pessoa que deixou vazar os dados. Varia muito de empresa para empresa. Eu não posso cravar na pedra que como que a pessoa vai chegar, né? A gente vai rastrear aqui o IP, e aí a gente já sabe a máquina e já identificamos por onde vazou e tal. Mas essa é uma das maneiras de identificar. Eu vou dizer de um que eu já participei. Numa determinada empresa, tivemos a equipe de segurança disparou um e-mail fingindo ser um e-mail do CEO da empresa com um arquivo anexo em PDF dizendo novas, não lembro exatamente, mas era algo como novas diretrizes da empresa ou o futuro da empresa. Algo bem chamativo, assim, para gerar curiosidade. Falou, opa, o CEO tá falando isso? E aí um PDF. Aí quando você entrava no PDF, o que já acusava lá para o pessoal da segurança, porque já era um e-mail pensado, né, um teste de phishing para as empresas. Então já era um e-mail pensado em coletar as informações de quem ia abrir o e-mail, quem ia denunciar para o time de segurança que poderia ser um possível e-mail de phishing, e quem ia abrir o PDF e quem ia clicar no link dentro do PDF. Então, todas as etapas eram rastreadas. Por quê? Para identificar a maturidade da organização como um todo em segurança da informação. Então a gente lança um teste, bom, vamos ver, a gente vai lançar, sei lá, e não é assim para todo mundo todo dia. Aliás, não é para todo mundo de imediato para a empresa inteira. Tipo, 2.000 pessoas, a gente dispara um e-mail para as 2.000. Não, porque o importante é o fator surpresa. Então, se a gente dispara para todo mundo, 2, 3 que caem, já começa, gente, ó, e-mail phishing, e-mail phishing, não clica em nada, e-mail phishing. E aí você não pega você vai pegar 2, 3 que clicaram, e aí ele espalha para todo mundo, e aí você não pega mais, porque o pessoal vai se comunicar. Então, a gente te pega por departamentos. Então, vamos pegar ali o departamento de RH. Hoje a gente manda para o RH. E aí, fica quieto. Manda para o RH ver quem cai. Porque aí o RH vai falar, pô, teve e-mail phishing do CEO aí, não clica nada e tal. Só que daqui 3, 4 dias, a gente manda para o jurídico e manda como diretor do RH. Não vai mandar o mesmo e-mail. E aí muda as coisas. E aí vai rastreando. Bom, do RH a gente tem 10 funcionários. Dos 10,
5 clicaram, 5 abriram o e-mail. Aí, sei lá, vamos pegar aqui, vai. 5 abriram, 5, vamos reduzir, vai. 5 reportaram para a segurança que era phishing, beleza? 50% da equipe está vacinada contra ataque phishing. 2 abriram o e-mail. E aí baixaram o PDF para a máquina. E os outros 3 clicaram no link dentro do PDF. E aí pega esse relatório desses 10 e manda para o gestor da área, falando assim, ó, você precisa conversar com os seus colaboradores, e aí não fala não fala diretamente, o relatório para o gestor, ele vai com o nome de quem caiu. Vai falar assim, ó, você precisa falar com o Gustavo, com o Alan, com o fulano, com o Beltrano e com o Ciclano, que eles caíram no phishing. E aí cabe ao gestor, vai falar particularmente, vai fazer uma reunião de equipe com os 10 e vai falar lá, bom, pessoal, a gente teve aí o phishing, 50% da equipe não caiu, mas os outros 50% caiu, a gente precisa prestar atenção, quem caiu vai receber um e-mailzinho aí para fazer um treinamento de phishing, de segurança do time de segurança da informação, e aí são aqueles treinamentos obrigatórios que a pessoa tem que refazer, porque muito provavelmente ela fez no começo, quando ela entrou, né, na empresa. Uma empresa, assim, estou pensando numa empresa bem estruturada com segurança, tá? Então a pessoa entrou, ela vai ter aqueles treinamentos obrigatórios, conhecer a empresa, conhecer os valores e tudo mais, tem o treinamento de segurança, e chegando, caiu no phishing, sei lá, 2, 3, 4, 5, 1 ano depois que ela entrou. Então, ó, você caiu no phishing, você vai ter que refazer o treinamento de segurança da informação. E aí, cabe depois ao gestor, e aí eu deixo esse critério para você, Alan, cabe ao gestor saber se, essa pessoa entrou, fez o treinamento, caiu, fez o treinamento, caiu, fez de novo, caiu, e aí? Fica para sempre? A pessoa às vezes dá o play, vai tomar um café e deixa só rodando para computar lá que fez? Ô, Gustavo, eu vou aproveitar que você falou aqui, tem uma pergunta do Fabiano Azambuja, que está muito de acordo com aquilo que a gente está falando, tá? Como uma organização grande pode evitar phishing tendo vários colaboradores? Fabiano, é o seguinte, para a empresa ela evitar ter problemas com phishing, ela tem que exatamente implementar na empresa dela a cultura da proteção de dados. Ela tem que fazer a adequação à LGPD, já é um caminho, tá? E porque com a adequação à LGPD, o que ele vai fazer? Ele vai verificar todos os processos deles e ver onde estão as falhas para poder corrigir. Treinando os funcionários, tá? Vai ver onde tem risco de vazamento, vai treinar aqueles funcionários. E aí essa é uma maneira de mitigar, que a gente chama de mitigar, de reduzir o risco de vazamento. Isso já resolve? Não resolve o problema, porque o processo de adequação, a proteção de dados, ele é um processo vivo. Você tem que estar sempre revisando os processos, porque do mesmo jeito que nós vamos estar verificando o que está acontecendo de errado e melhorando os processos, o golpista também vai mudar a tática dele para poder enganar as empresas. Então, é uma briga de gato e rato, tá? O golpista querendo invadir a vida pessoal das pessoas e das empresas para poder obter lucro, e as empresas rebatendo esses golpes, tá? Então, por isso que é um processo vivo. O pessoal muito se fala assim, quanto tempo dura uma adequação? Depende, porque eu posso te dizer que é o seguinte, uma empresa séria, você pode ver bancos são muito visados nesse sentido. O pessoal, todo mundo quer invadir o sistema do banco, agora com criptomoedas, você não precisa mais. Antigamente o pessoal queria invadir o cofre, hoje não existe mais isso. O pessoal quer invadir o sistema para poder fazer a transferência de moedas virtuais, bitcoins e tal, de um banco. Todo mundo quer invadir. Então, eles são muito assim, preocupados com essa questão da segurança. E as empresas também têm que ser, tá?
Tem um dado interessante seu, que a gente conversando, que a gente já da NPPD, já viu outras palestras suas, que você fala qual é o prejuízo que as empresas têm com o vazamento de dados pessoais, que esses phishing, que é exatamente essas falhas de o pessoal baixar um vírus, né? Erro humano, dá de prejuízo para as pessoas. Passa aqui para as pessoas saberem e como elas estão assim vulneráveis. Até o emprego dela está vulnerável, porque a pessoa fala assim, não, mas isso acontece? Mas as pessoas acham que não acontece. E acontece muito. Fala para a gente, Gustavo, esse dado é muito interessante, acho que as pessoas têm que saber. Tá, eu fiz uma pesquisa, né, para identificar os principais e maiores vazamentos de dados ocasionados por engenharia social. E aí, lembrando, né, que engenharia social ela não exige nenhum tipo de competência técnica, hackear, invadir, quebrar alguma coisa, alguma segurança. Só precisa da vulnerabilidade emocional da pessoa. E aí, a minha pesquisa ela pega de 2010 até 2019. E os maiores, né? Não vou falar todos os anos aqui, mas os maiores vazamentos foi em 2013 do Yahoo, onde ele vazou 3 bilhões de dados. O Facebook em 2018, onde ele vazou mais de 700 milhões de dados. E em 2019, o mais recente, 1,2 bilhão de dados. Ao todo, né, desde 2010 até 2019, foram quase 6 bilhões de dados vazados. E aí você fala, pô, dados é o quê? Só meu nome? 6 bilhões de pessoas do planeta? Não, não. Cada informação sua, vamos supor, Gustavo, mora na rua A, sexo B, idade C, salário D e por aí vai. Cada informação dessa é um dado pessoal que pode ser vinculado a você. E quando a gente pensa em vazamento, normalmente os hackers eles exportam um CSV, que seria uma planilha de Excel. Imagina Excel, todo mundo ser familiarizado. E o Excel são várias linhas. Então você vai pegar a linha e em um determinado ponto da linha vai estar lá o seu nome. Então todo o restante da linha são dados vinculados a você. Então, somando tudo, são mais de quase, né, 6 bilhões de dados. Se a gente fosse somar tudo, todas as linhas, a depender, assim, pensando que vazou nome, endereço, cartão de crédito, data de nascimento, senha, resposta de pergunta de segurança, e-mail, fotos, enfim, fosse somar tudo isso, passa de 1,5 trilhão de dados vazados. Mas pensando em linhas gerais, somando todas essas linhas, são quase 6 bilhões de dados pessoais vazados por engenharia social. Porque a gente sabe que teve, vamos falar do Brasil, janeiro de 2020, um vazamento de 222, 224, não lembro exatamente, mais de 220 milhões de dados de brasileiros, incluindo de pessoas já falecidas. Só que isso não foi engenharia social. Isso aí foi um ataque direcionado que conseguiram extrair de dentro de um sistema do brasileiro exportar essas informações. Não foi em engenharia social. Tá, legal. Né? E agora, tem uma nova pergunta aqui, Jais Amanara pergunta. Como proteger a empresa quando tem que compartilhar dados com prestadores de serviço? Boa pergunta. Porque muitas vezes você está protegendo aquilo que você falou. Você está protegendo a sua empresa ali, né, de vazamentos. Se você fez a adequação da LGPD, tá? Mas você fez internamente. O seu prestador de serviço, o seu contador, a sua empresa de marketing, o seu TI, né? Se você tem um TI externo, você não tem interno, né? Não fez. Como proteger? Gente, para você proteger, na adequação da LGPD, para ser bem feita, quem presta serviço para você também tem que se adequar. Você pode exigir a adequação daquelas empresas, notificar, ó, eu estou adequado, estou aqui. Lógico que você não vai exigir sem estar adequado. A primeira coisa é você fazer seu trabalho interno, tá? Vamos lá, vamos arrumar a casinha, a nossa casinha aqui, a nossa empresa, deixar bacaninha. Depois, você vai chegar nos seus prestadores de serviços e falar assim, gente,
para vocês continuarem trabalhando para mim, eu preciso que vocês sejam adequados. Vocês estão adequados? Aí o cara vai falar se tá, não tá. Ou aquele que mentir falar que tá e não tá, o que você faz? Tem o due diligence. O que é o due diligence? Exatamente você está investigando se aquela informação que ele te passou é verdadeira. Ele está realmente adequado? Tá bom, então você pode fazer uma auditoria no seu prestador de serviço para ver. Tá bom, eu te passei aquela planilha de dados lá para você fazer o meu marketing. Como é que você está trabalhando com ela? Isso é uma auditoria, você está fiscalizando o cara. Né? Então, é a questão da cultura mesmo. Se só a sua empresa tiver adequada, não vai surtir efeito. Os seus prestadores de serviço, os seus colaboradores, também têm que estar dentro da cultura, né? Eles têm que vestir a camisa mesmo nessa questão da produção de dados, para que isso seja um círculo vicioso, né? Uma preocupação em comum, para que e aí sim a proteção vai ser efetiva, tá? Tem algum adendo, Gustavo, nesse sentido, você falava? Não, eu Esqueci de alguma coisa? ia só complementar como que você disse, às vezes você pode fazer uma adequação junta com a pessoa, né? Não, às vezes, adequar e aí você vai cobrar o cara. E você pode falar assim, olha, nós estamos nos adequando à LGPD e para que nós estejamos adequados, nós precisamos que você esteja adequado. Do contrário, a gente não vai ficar adequado. E se você não ficar adequado, ou a gente encerra a parceria, ou você se adequa, porque senão eu nunca vou chegar num nível de adequação. Embora a gente não tenha como ter uma empresa 100% adequada, porque tem muita coisa ainda para a NPD definir e decidir. Mas eu acho que é uma possibilidade, falar, estamos nos adequando e vocês precisam se adequar também. Nosso planejamento é, sei lá, até o fim de 2025, por exemplo. Então, vocês têm até 2025 para estarem adequados também. Então... Legal. Agora, complementando aquela parte, gente, quando a gente fala do empregado, então a gente tem duas partes, tá? Digamos que você trabalha numa empresa, para quem estiver aqui com a gente, online aí, assistindo a nossa live, se você trabalha numa empresa, num banco ou alguma coisa que já tem um processo de adequação já avançado, políticas nesse sentido, o que eu posso falar para você é o seguinte: tomem cuidado, verifiquem. Se você não está a par, fique a par, tá? Com relação a isso, porque isso é muito importante, né? E mesmo daquelas que não tem, pega aqui as nossas dicas, tá? Acompanhe a gente nas redes sociais para estar sempre informado com relação a isso, que a gente está exatamente passando essa cultura para as pessoas, tá? A produção de dados, dando dicas e tal. Por quê? Fazendo assim, digamos, vamos para o pior dos mundos, se a empresa está adequada, ela faz essa investigação e veja que você não seguiu a política da empresa com relação à produção de dados, ela pode até te mandar embora por justa causa, porque você não seguiu uma determinação da empresa, tá? Tem julgados já no TRF dando justa causa, reconhecendo demissões por justa causa, exatamente porque a pessoa não seguiu a política de segurança da empresa com relação ao vazamento de dados. Tá? Então, isso é muito perigoso. Mas e se a empresa não tem política? Se a empresa não tem política, eu entendo que não cabe demissão por justa causa. Tá? Porque ela não tem nada escrito, uma determinação. Mas, de qualquer forma, se você foi o causador daquele prejuízo, aquilo te queima. E aí ele pode te mandar embora sem justa causa, te pagando seus direitos. Tá aqui seus direitos, mas eu não quero que você trabalhe mais comigo. Você foi muito relapso. Ele pode entender que você foi relapso. Pô, mas você nunca me treinou, nunca me ensinou. Pô, mas na televisão você nunca viu lá no Itaú falando para você ter cuidado do fish? Já tem comerciais, gente. Olha como a pessoa não está se ligando. Já tem comerciais já vi comercial do Banco Itaú, já vi comercial do Banco do Brasil, outras empresas que falam assim, deixa aqui com a gente seus dados, seja nosso cliente, que aqui a gente cuida dos seus dados. E dá essas visões. Outro dia colocaram um exemplo do cartão de crédito, corta seu cartão. Então, tem muito exemplo na televisão. Está se difundindo essa cultura, inclusive na publicidade no geral, na televisão, para pessoas
como nós, e a gente está ajudando nisso também, tá? E aí o pessoal, pô, você nunca viu natureza, você não assiste televisão, você não se informa, não sabe que isso aqui não pode fazer? E você, olha o prejuízo que você me deu, por mais que ele não tenha política, ele pode te mandar embora sem justa causa. Paga seus direitos, mas aqui com a gente você não trabalha mais, tá? Essa por isso que a gente fez essa live, para dar essa enfatizada nesse sentido. Assim, ó, não é só o seu pessoal, não é só seus dados pessoais, não é só sua conta bancária, é seu emprego também. Seu emprego também, às vezes, está em risco se você não tem esse cuidado na proteção de dados, tá? E agora, Gustavo, acho que para a gente já falou dos problemas, como pode afetar o emprego. Acho que agora a gente tem que passar para essa galera assim, quais os cuidados que ele tem que ter para poder não cair nesses golpes digitais. O que você fala de mais importante? Porque assim, a gente já sabe quais são os golpes são mais triviais, que eles são mais usados, né? Tem mais enganado as pessoas. E qual é as medidas de segurança que essas pessoas têm que ter, tanto para o pessoal dela quanto para o profissional na empresa dele? A empresa dele não é adequada, mas mesmo assim ele tem que ter aquele cuidado. Certo. Quando a gente pensa em engenharia social, eu vou passar algumas dicas aqui e aí depois eu já trago outras dicas para uma identificação de phishing, né? Quando a gente estuda a ISO 27001 ou ITIL, a gente aprende algumas técnicas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia no trabalho para evitar que esses golpes aconteçam. Uma delas é a política de mesa limpa. A política de mesa limpa não é você pegar um paninho com álcool, limpar e falar, opa, minha mesa está limpa. Não, é você deixar o estritamente necessário em cima da mesa. Então tem gente que coloca lá a foto da esposa, foto do filho, foto de viagem, sei lá, viajou para Disney e tal. Essas informações, pensando que naquele cara que conseguiu burlar a segurança, já entrou, já está lá dentro, são cruciais para mapear um perfil seu. E você pode se tornar uma vítima ou um parente seu pode se tornar uma vítima. Pô, ele tem posses, ele foi para Disney, né? E também na segurança, diferente muito do que se pensa, quanto maior o cargo da pessoa, menos acessos ela deve ter. E aí você fala, pô, o cara é dono da empresa e não vai ter acesso a nada? Fala, não, ele tem que ter o acesso necessário para as funções dele. Porque é muito comum o cara abrir uma empresa e falar assim, pô, eu sou o dono da empresa, tenho que ter acesso ao que o RH faz, ao que o marketing faz, ao que o jurídico faz, ele tem acesso a tudo. Então esse cara, geralmente, ele pode ser um alvo muito mais fácil, muito mais importante para um atacante do que uma pessoa qualquer, uma pessoa do RH, do marketing, que também são alvos, mas um alvo mais importante pode ser um diretor ou um CEO da empresa. Então, quando ele tem acesso a tudo isso, o criminoso que tiver acesso a dados ou informações dele já tem acesso à empresa inteira, porque ele é o dono, ele tem acesso a tudo. Quando a vítima é alguém do marketing e tem acesso às funções do marketing, então o criminoso vai ter acesso ao marketing, o criminoso vai ter acesso ao RH, ao jurídico. Mas se o CEO da empresa tem acesso à empresa inteira, aquela vítima vai dar acesso à empresa inteira. Uma outra dica, isso pensando já na política de mesa limpa, que pode trazer um monte de informação, né, sobre a pessoa. Armários fechados, né? Se tem armário, então mantém sempre o seu armário fechado para que uma pessoa não vá lá de curiosa, abre, vê o que tem dentro. Deixar minimizados softwares que não estão em uso, porque às vezes alguém está passando atrás e você deixou aberto ali um software que pode, sei lá, a planilha da folha de pagamento, que o RH deixou aberto ali. Se você não está usando, uma recomendação é fechar. Ou você cria um atalho, que é muito fácil criar um atalho no computador, em qualquer sistema operacional, que te facilite caso você precise abrir toda hora, ao invés de você deixar ali em stand-by. Fragmentar documentos em papel.
não amasse papel e jogue no lixo com informações importantes da empresa. Quando você tem um cartão de crédito e você vai se desfazer do cartão de crédito, se a gente vai lá, picota, né? Picota o chip, corta bonitinho, corta tudo para que o cara não consiga usar. Ou aqueles dados não vazem. A mesma coisa com papel, com qualquer documento. Destrua, né? O que você tiver de informação pessoal da empresa. Claro, avalia se tem uma informação pessoal. Vou usar o mesmo exemplo aqui, sendo repetitivo, sobre uma folha de pagamento. Isso é um documento sigiloso. Então, tem que ser destruído. Se a empresa tiver um incinerador, melhor ainda, que nem esse picote de papel o cara vai conseguir restabelecer as juntas de papel para conseguir ler o documento. E se não tem, rasga, picota, joga em lixos diferentes, são informações confidenciais. Agora, for um rascunho que você escreveu ali, sei lá, o preço aleatório de qualquer coisa que você viu na internet, não tem problema, pode amassar e jogar fora, não precisa triturar tudo. Não deixar documentos impressos na impressora para pegar depois, isso é muito comum. E eu, na minha vida de suporte, eu presenciei muito isso, de chegar na impressora para trocar o toner e tinha lá um monte de papel impresso. Também presenciei pessoas que vinham de outro departamento, ela vinha andando com papel na mão, ia no... Vamos pensar, em 3 departamentos, vamos usar o mesmo marketing RH, que eu uso bastante. Pensa nessa ordem, né? Marketing, eu e o RH. Aí o cara do marketing foi lá na impressora, pegou um monte de papel, sentou na mesa dele. Ele viu que tinha documento da folha de pagamento. Ele falou, opa, isso aqui não é meu. Aí ele atravessa tudo, vai aqui no RH e falou, ô fulano, acho que você mandou imprimir isso aqui, ó, e saiu lá. E eu já vi isso acontecer. Imagina se tivesse, sei lá, informações sigilosas do presidente, que a secretária do presidente mandou imprimir na impressora, só que ela falou, vou pegar, quando for pegar água, quando eu for no banheiro, eu pego na impressora. Também é um uma risco. medida de segurança nesse sentido da impressora, aqueles que ainda usam impressora, né, se precisam usar impressora, é que tenha uma impressora para cada departamento, exatamente para não ter este problema também, né? Porque se vários departamentos, porque assim, pela economia de equipamento e tal, o que o pessoal faz? Põe uma impressora boa, legal, mas para todo mundo usar. Isso aí que você falou não é de hoje. Muito antigamente, na época que eu era boy, isso acontecia. Às vezes você, mandei imprimir, vai buscar lá. Eu lembro que na época eu trabalhava numa empresa que o pessoal falava assim, vai buscar lá na engenharia. Aí eu ia lá, saía de uma porta fechada, eu abria a porta, abria outra porta para entrar no outro departamento e pegar lá. Porque todo mundo, a impressora central daquele andar era ali, né? Então, uma medida de segurança para aquelas empresas que podem é ter, pelo menos, cada departamento ser a sua impressora, porque aqueles dados que pertencem àquele departamento provavelmente são... todo mundo ali tem o direito a acesso. Se não tem, piorou. Tem que ter cada um a sua impressora, se não pode ter o acesso, né? Departamentos como o RH, também vi muito problema. Porque, assim, o RH, todo mundo vai no RH. Se é uma empresa grande, principalmente grandes indústrias, todo mundo vai no RH. Porque todo problema, quem resolve dentro da empresa? É o RH, né? Então, aí você tem fotos do seu filho lá, ou você tem informações de clientes lá, né? Ou a folha de pagamento das pessoas. Então, muitas vezes a segurança não é só digital, ela é física também. Se essas pessoas aqui, ela mexe com folha de pagamento, elas têm que ficar mais isoladas do resto das pessoas. Não é todo mundo que pode ter acesso. Já vi RHs abertos, totalmente abertos. Né? Sim. Quando eu trabalhei como analista de infraestrutura, eu fiquei responsável de trocar todo o parque de impressão, renegociei contratos, a gente tinha esse cenário, né? Das pessoas imprimirem e deixarem lá e pegar depois e tudo mais. Com essa reestruturação de parque de impressão, as impressoras foram modernizadas. Mas colocar uma impressora por departamento gerava muito custo. Até porque Sim. A empresa era muito grande e teria que ter muita impressora e muita infra pronta para ter impressora.
E aí, as impressoras mais modernas, hoje, elas permitem que sejam configurados usuário e senha, ou as mais modernas ainda, se sua empresa tem aqueles cartões para passar numa catraca, algo do tipo que encosta por NFC, né, para desbloquear a catraca, a impressora tem um leitor desse que você só encosta o seu crachá ali e ela libera a impressão. Então, nenhuma impressão sai sem que o próprio colaborador vai lá manualmente e pega a impressão. Então, libere, né, a impressão. Então, você pode mandar imprimir quantas você quiser e quando você for buscar, leva seu crachá ou saiba a senha, digita a senha ou encosta o crachá e todas as impressões que você mandou vão sair. E o mais importante, né, em hipótese alguma, compartilhar dados de acesso em máquinas ou sistemas, que também é muito comum, pessoal, colaborador novo. Pô, eu não consigo acessar não sei o quê. Ah, mas é urgente. Então, acessa com o meu aí. Então, é muito comum ver isso também. Ah, esse negócio de troca de senha, realmente, você falou uma coisa que acontece muito nas empresas, muito. O pessoal pega a senha do coleguinha, a senha dele deu algum probleminha, às vezes o cara esqueceu, ah, preciso urgente, acessa aqui para mim, aí a pessoa vem e faz com a senha do coleguinha, e trabalha com a senha do coleguinha. Realmente, isso aí é um risco enorme, né? E tem muitas políticas que... Tem um golpe de engenharia social que usa justamente isso. É alguém que pede para você, pô, não estou conseguindo aqui, extrai para mim esse relatório, e aí o cara vai, extrai no usuário dele, ou então o cara é mais preguiçoso ainda, fala assim, não consigo agora, usa meu usuário aí, passa o usuário e senha para alguém que nem sabe quem é. Então, é complicado. Realmente, isso é uma complicado. Gustavo, eu vou abrir aqui, pessoal, mandem perguntas. Tem alguma curiosidade? Mandem para a gente vai responder para vocês aqui, né? A gente já está te dando as dicas aqui. Se tem alguma dica que aconteceu, alguma curiosidade no trabalho de vocês ou na vida pessoal de vocês, manda aqui para a gente, que a gente responde aqui na hora para vocês, dando dicas de como você pode evitar esses problemas, tá? Então, Gustavo, tem mais alguma dica que você possa dar aí que seja importante nesse sentido? Eu acho que só de e-mail phishing, dicas básicas para você saber não cair num golpe de phishing, seja teste da sua empresa ou seja um golpe real. Prestar atenção no remetente, ver se o e-mail é aquele e-mail mesmo. Prestar muita atenção no texto, porque normalmente vem com erro de ortografia, vem com ponto onde não deveria ter ponto, vem com maiúscula onde não deveria ter maiúscula, e ver se não tem uma... é chamada de call to action, né? CTA, que é te chamar para ação, que é você clicar lá no botão para fazer alguma coisa. Acho que esses são os principais aí, Alan. Legal, gente. Legal. Gente, a gente está vendo aqui se tem mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade. Estou gostando da audiência, tá muito bacana. Foi muito legal esse papo hoje aqui com o Gustavo. Agradeço demais. Eu estou vendo aqui que eu acho que o pessoal está realmente... Acho que a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas, né? Porque a gente falou aqui, a gente está falando aqui mais ou menos 1 hora sobre isso, né? Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês, ter ajudado vocês a manter seus dados seguros e também manter o emprego de vocês seguros, tá? Eu agradeço aqui o Gustavo pela participação. Gustavo, brigadão mesmo. Foi de grande valia a sua apresentação aqui, as suas dicas aqui, junto a esse bate-papo com a gente, né? Espero fazer outros com você aí também, tá? A gente está sempre ali na ANPPT discutindo exatamente proteção de dados aqui na Regional São Paulo, tá? E, pessoal, obrigado mesmo, tá bom? Fico com Deus todo mundo e até a próxima live. Obrigado, pessoal. Boa noite a quem acompanhou a gente até aqui. E me permite, Alan, queria deixar só uma frase que eu sempre gosto de encerrar Fica à vontade. minhas palestras. Não importa de onde você veio, o que realmente importa é para onde você está indo. Então, você chegou aqui, não sabia nada sobre isso e aprendeu um monte de coisa.
Então, cabe agora a você seguir o caminho que você tinha antes ou melhorar, se adequar, contatar a gente para a gente esclarecer dúvidas. Se quiser falar comigo também, eu tô @Gustavo Saez no Telegram, tô no Twitter também, @Gustavo Saez, se quiser falar comigo por lá. E eu tenho um canal direto comigo, onde eu deixo listado todas as meus contatos, que é podapps.net/bio. E aí lá tem link para o meu LinkedIn, link para falar comigo no Telegram, e-mail e tudo mais. Então, podapps, podapps.net/bio. Aí a gente pode me chamar lá, a gente se conversa. É isso aí, fica aí em contato com a gente aqui da Terra também, sempre acompanha a gente no Instagram, Facebook, YouTube, estamos em todos os canais para poder trazer informações de qualidade para vocês e trazendo profissionais bacanas aí como o Gustavo aí para poder trazer essa cultura de proteção de dados aí para a população, para a gente estar junto dos maiores economias do mundo em proteção de dados. Todo mundo está preocupado com a proteção de dados. É isso aí. Então, os links estão na nossa bio, tá bom? Acesse a nossa bio, tem todos os links lá, tá ok? Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.